Hoje é dia 31 de outubro de 2025 e hoje nós comemoramos a Reforma Protestante. Para comemorar esse dia da Reforma Protestante, eu quero trazer aqui para vocês um vídeo no canal sobre o protestantismo e desmistificando alguns mitos, que existem em torno do movimento protestante. Eu já peço a você que deixe o seu like no vídeo, inscreva-se no canal caso você ainda não seja inscrito e ative o sininho a fim de receber novas notificações. Este vídeo ele será composto por 3 partes. Na primeira parte a gente vai ver alguns mitos sobre Lutero. Na segunda parte nós vamos ver quais são as teses principais do protestantismo histórico. E na última parte eu vou falar um pouco das vertentes do protestantismo. Esse vídeo é mais doutrinário do que histórico, então minha preocupação aqui é muito mais com o protestantismo como movimento doutrinal do que com a história do protestantismo, embora, claro, em alguns momentos a gente vá tocar em pontos históricos. Meu ponto também é desmistificar alguns mitos que existem sobre o protestantismo. Não sei se você já ouviu coisas como existem 34 mil igrejas protestantes, mito. Pessoas dizendo que Lutero era contra a inspiração da carta de Tiago, que Lutero acreditava em consubstanciação, que os protestantes defendem sola escritura no sentido de que a Bíblia é a única regra de fé e prática, ou de que os protestantes defendem a livre interpretação da Bíblia, de que eles rejeitam a tradição. Quantas mentiras e mitos você já ouviu sobre os protestantes? E hoje eu espero desconstruir um pouco desses mitos. Então vamos para a primeira parte do vídeo, que são alguns mitos sobre a figura de Lutero. O movimento protestante, o movimento de reforma, começou bem antes de Lutero. Lutero foi só uma pessoa que foi, digamos assim, incorporando vários movimentos de reforma anteriores. Havia uma percepção ali no final da Idade Média, início da Idade Moderna, por volta do tempo do Renascimento, havia essa percepção de que algo na Igreja Católica não estava correto. E aí, que era esse algo que não estava correto, né? Algo havia dentro da instituição romana se afastado dos próprios princípios da tradição cristã. E aqui a gente já começa a desfazer um mito sobre o protestantismo. O protestantismo jamais pretendeu romper com a tradição. O protestantismo acreditava que a Igreja Católica Apostólica Romana estava rompendo com a tradição e que era preciso voltar à tradição. Esse é o lema da Reforma Protestante: de volta à verdadeira tradição, de volta ao ensino dos pais da Igreja, de volta aos ensinos de Agostinho, de volta aos ensinos de Santo Irineu de Lyon. Então a Reforma Protestante, inclusive, ela começa como um movimento agostiniano, porque se acreditava que a tradição teológica mais profunda da Igreja era a tradição agostiniana. Os protestantes entendem que Santo Agostinho é o maior teólogo que já viveu. Portanto, os protestantes são agostinianos na sua raiz. Mas quando eles olhavam para a Igreja Católica Apostólica Romana, ela parecia estar contrária a tudo aquilo que Santo Agostinho ensinou, principalmente nas suas obras sobre a graça, nas quais ele faz uma grande crítica ao pelagianismo. O pelagianismo, nas interpretações de Santo Agostinho, levava à rejeição da graça salvífica e ao ensino de que era possível encontrar a salvação por meio das obras. A olhar para o sistema católico romano, com todas as seus sistemas de penitência, com todo o seu ritualismo, os reformadores viram nisso um resquício de pelagianismo, que era aquilo contra o qual Santo Agostinho sempre lutou. Não era que os protestantes eram contra os rituais, não era que os protestantes eram contra a penitência, mas os protestantes percebiam que muito daquele sistema de penitências e rituais estava caindo numa espécie de cerimonialismo que colocava as obras como meio de salvação. Então, os reformadores disseram: é importante retornar à tradição agostiniana. É importante retornar à tradição teológica mais profunda da Igreja, que é o agostinianismo, que é a tradição patrística, que é a tradição de grandes homens como Tomás de Aquino. Tomás de Aquino pode ter discordado de Agostinho em alguns pontos, mas ele sempre valorizou Agostinho. É a tradição dos dominicanos, é a tradição de Escoto,
Essa é a tradição dos grandes doutores da igreja. Nós precisamos nos voltar àquilo que foi ensinado pelos pais da igreja e pelos grandes doutores. No entanto, ah, eles jamais estavam propondo um rompimento com a Igreja Católica. Eles estavam propondo uma reforma da Igreja Católica. Era isso que Lutero propunha. Uma reforma da Igreja Católica para que ela retornasse à tradição agostiniana. Ele também olhava os problemas morais da instituição, a corrupção do clero, as práticas sexuais e morais dos próprios padres, a corrupção financeira da igreja, e ele olhava para isso e sabia que isso não era a marca do cristianismo. Que a Igreja Católica precisava de uma reforma institucional importante. No entanto, Lutero ele foi perseguido por propor essas reformas, de modo a ser expulso da Igreja Católica. Então, o protestantismo inicialmente não pretendia romper com a Igreja Católica Romana. O protestantismo teve de romper com a Igreja Católica Romana porque a Igreja Católica Romana se recusou a adotar as reformas propostas pelos luteranos. Isso não quer dizer que a Igreja Católica recusou qualquer reforma. Claro que nós sabemos que posteriormente a Igreja Católica, com o Concílio de Trento, vai propor reformas, vai trabalhar reformas, mas o ponto aqui para a gente é que em algum momento teve um rompimento. Em algum momento, né, a Igreja Católica rejeitou as reformas, pelo menos como elas eram colocadas, e o Lutero teve que seguir, né, o seu próprio caminho. Quando Lutero percebeu que a Igreja Católica não aceitaria as reformas propostas, ele passou a enxergar no papado aquilo que as profecias bíblicas falavam sobre o homem da iniquidade, que se assentaria no próprio templo de Deus. Está lá, né, em 2 Tessalonicenses capítulo 2. Segundo Tessalonicenses capítulo 2 fala que depois que aquele que o detém for retirado, quem que é aquele que o detém? O Império Romano. Quando o Império Romano cair, aquele que o detém for retirado, se assentaria no próprio templo de Deus o anticristo, o homem da iniquidade, que se levanta contra tudo que é chamado Deus e é digno de culto. Estudando passagens bíblicas como essa de 2 Tessalonicenses capítulo 2, que profetiza essa grande apostasia que viria sobre a igreja, Lutero concluiu então que o papado era o homem da iniquidade. Não é o papa específico, é o papado, a instituição papal era o homem da iniquidade. Claro, Lutero era uma pessoa que não media palavras, né? Então ele usou palavras bastante fortes contra o papado, o asno, né? A besta, que está em Apocalipse capítulo 13. Mas, baseando-se nessas profecias bíblicas, e inclusive em textos da patrística, Tertuliano, vários autores da patrística escreveram que quando o Império Romano caísse, o bispo, algum bispo da Igreja Católica, se corromperia, se apostataria, né, e se assentaria no trono da própria igreja. Então, essa a noção de corrupção do bispo de Roma não é uma coisa que os protestantes inventaram. É uma coisa que a patrística ensinava, à luz de 2 Tessalonicenses capítulo 2. Então, retomando o ensino da patrística, Lutero passou a acreditar que a instituição papal representava o homem da iniquidade, a besta, o anticristo, que havia se afastado das verdades apostólicas. E aí, aqui vai ser importante muito para a gente, isso aqui eu repito, a proposta de Lutero não era se afastar da tradição. É o contrário, ele acreditava que a Igreja Católica Apostólica Romana havia se afastado da tradição, havia se corrompido e havia seguido um caminho de apostasia, como profetizado na própria Escritura, e que o bispo de Roma, conforme profetizado também pelos pais da igreja, ou conforme interpretado pelos pais da igreja à luz de 2 Tessalonicenses capítulo 2, haveria de ser um apóstata. Então, se Lutero queria que a igreja retomasse a tradição agostiniana, Lutero jamais poderia estar pregando contra a tradição histórica da igreja, como muitos erroneamente interpretam.
Lutero acreditava que a Bíblia deveria ser interpretada à luz da tradição histórica. O que Lutero criticava era a ideia de que as pessoas não tinham liberdade para ter acesso ao texto da Escritura e examinarem ele por si mesmas. Lutero sempre propôs que as pessoas deveriam ter liberdade para estudar a Bíblia, para comparar o que a Bíblia ensina com o que as autoridades do magistério e do papado falavam. Mas Lutero jamais propôs que a Bíblia deveria ser lida individualmente. Ele jamais propôs que a Bíblia deveria ser interpretada subjetivamente. Pelo contrário, Lutero acreditava que a correta interpretação da Bíblia se dava no contexto da comunidade cristã. A interpretação da Bíblia não era individual ou subjetiva, mas coletiva. É o corpo da igreja que interpreta a Bíblia coletivamente. Eu, Sankey, não posso abrir a Bíblia e tirar uma interpretação dela da minha cabeça. Eu devo ler a Bíblia à luz do que outros cristãos, também inspirados, ou melhor, também iluminados pelo Espírito Santo, interpretam. Por isso, devemos ler a Bíblia junto com Agostinho, junto com Tomás de Aquino, junto com Irineu de Lyon, junto com Tertuliano. Os protestantes sempre valorizaram profundamente a patrística, porque acreditavam que era importante ler a Bíblia junto com outros cristãos. Jamais individualmente, jamais sozinho, jamais subjetivamente. A interpretação correta da Bíblia ela é coletiva, ela é comunitária. O que Lutero defendia é que cada pessoa deveria ter a liberdade de pegar a Bíblia, abrir, comparar, estudar, aprofundar-se, mas jamais interpretá-la da sua própria cabeça. Por isso, aqui nós já vamos desconstruir alguns mitos. Eu vou citar 5 mitos sobre Lutero e eu vou comentar por que essas coisas são mitos. O primeiro mito é que Lutero defendia a livre interpretação da Bíblia. Ele não defendia a livre interpretação da Bíblia. O segundo mito era que Lutero era contra a inspiração da carta de Tiago. Também é falso. O terceiro mito é que Lutero ensinava a consubstanciação na Eucaristia ou na Santa Ceia. Também é falso. O quarto mito é que Lutero teria removido os livros deuterocanônicos ou apócrifos da Bíblia, né, como Macabeus, né, Judite, Sabedoria, também é falso. E o quinto mito, muito propagado em círculos calvinistas, é que Lutero negava o livre-arbítrio e ensinava uma predestinação no estilo calvinista. Também é falso. Vamos comentar brevemente cada um desses mitos. Lutero não defendia a livre interpretação da Bíblia, eu espero ter deixado isso muito claro. O que Lutero defendia era o livre exame da Bíblia. É que cada pessoa tinha a liberdade de examinar a Bíblia por si mesma, não de interpretar. Na época de Lutero ainda era muito forte a ideia de que a missa deveria ser em latim, que as pessoas não poderiam ouvir a missa no seu próprio idioma, de modo que muitas das vezes os leigos não tinham acesso ao conteúdo escriturístico pregado, não tinham acesso às leituras bíblicas no seu idioma. Também, em alguns contextos, mesmo que não tenha sido sempre, mas em alguns contextos, algumas medidas de alguns católicos restringiram o acesso à Bíblia no vernáculo, na língua própria do povo, ou limitavam o acesso da Bíblia no próprio idioma. Lutero acreditava que a Bíblia deveria ser traduzida para o idioma do povo comum. É claro que ele sabia que as traduções têm a sua limitação, mas ele acreditava que todo mundo deveria ter acesso à Bíblia. Lutero também acreditava que a alfabetização e a educação deveria ser universal. Essa ideia de educação pública e universal, inclusive, tem raízes protestantes, porque todos devem ser alfabetizados para conseguirem ler a Bíblia. Ler para interpretá-la livremente? Não. Ler para examiná-la livremente. O que isso significa? Que todas as pessoas deveriam ter a capacidade de usar a sua própria consciência, a razão, os dados históricos,
para interpretar e estudar a Bíblia. Não significava que cada pessoa podia seguir a interpretação do seu coração ou da sua própria cabeça. Mas cada pessoa deveria ter a liberdade de checar por si mesma se as informações que as autoridades religiosas lhes passavam eram de fato corretas. O verdadeiro cristão, para Lutero, ele lia a Bíblia na companhia da patrística, na companhia da tradição, na companhia dos credos e confissões. Mas ele lia por si mesmo, com liberdade de consciência, não para interpretar o que quisesse, mas para ser capaz de checar por si mesmo se aquilo que lhes diziam era verdade. Então, Lutero jamais defendeu livre interpretação da Bíblia. Para Lutero, a Bíblia deve ser interpretada à luz da tradição histórica, à luz da patrística, à luz dos santos doutores, à luz dos grandes credos e confissões, mas com liberdade de consciência para que ela seja examinada criticamente, atentamente e acessivelmente a todos. Então, Lutero, se você ouvir por aí que Lutero defendia livre interpretação da Bíblia, já corrija a pessoa e diga não. Lutero defendia livre exame da Bíblia. Segunda coisa, algumas pessoas dizem que Lutero era contra a inspiração da carta de Tiago. Isso não bate, porque Lutero, inclusive, publicou a sua tradução da Bíblia, e nele ele incluiu a carta de Tiago entre os livros inspirados normalmente. O que Lutero fez foi um comentário sobre a natureza da carta de Tiago. Quando nós lemos a Bíblia, nós temos livros com diferentes focos. Temos livros que têm como foco retratar a experiência humana de uma pessoa orando. Não são todos os salmos que representam, digamos assim, aquilo que Deus, tem como ideal. Muitos salmos representam o sentimento humano de uma pessoa orando. Tem salmos imprecatórios em que as pessoas oram pelo mal dos seus inimigos, o que parece contradizer o ensino de Cristo de que nós devemos amar e abençoar os nossos inimigos. Portanto, talvez aqueles salmos mais imprecatórios reflitam muito mais os sentimentos humanos do que a vontade de Deus. Mas Deus achou por bem deixar esses salmos na Bíblia. Por qual razão? Porque eles são orações. E quando a gente entende o gênero literário, a gente interpreta aquilo não como refletindo o que Deus quer, que Deus não quer que oremos para o mal dos nossos inimigos, mas reflete as orações dos homens, que Deus quer que a gente leia e entenda as emoções humanas nas orações. Da mesma forma, Lutero entendia que a carta de Tiago, ela tinha um foco muito específico, que era a questão da importância das obras. A carta de Tiago focava na importância das obras. Para Lutero, Tiago não contradizia o ensino de Paulo. Era uma diferença de foco. Quando Paulo diz que a justificação é pela fé e não pelas obras, Paulo está focando no processo de salvação, focando no fato de que a salvação é pela graça, mediante a fé, e não pelas obras da lei. No entanto, Tiago, vendo que muitas pessoas usavam o ensino de Paulo como pretexto para a libertinagem, ele teve que puxar a corda para o outro lado e dizer, não, a justificação também envolve obras. Não é que a justificação é pelas obras naquele sentido que Paulo está criticando. É que sem obras ninguém verá a Deus. Sem a santificação ninguém pode ver o Senhor. Então Tiago puxa a questão para falar, não esqueça da importância das obras. Mas não são as obras que realmente salvam. E no contexto da controvérsia contra o sistema papal, Lutero entendia que não era o momento de enfatizar as obras, porque era isso que a Igreja Católica Apostólica Romana, corrompida pelo papado, estava enfatizando. Então ele entendeu, olha, agora é o momento de anunciar a justificação pela fé mediante a graça. A carta de Tiago não é uma carta cristocêntrica ou que está focando na questão da graça. Ela está lidando com um problema específico, que é a libertinagem, e que é algo que é claro que nós somos contra. No entanto, a carta de Tiago não tem como foco central aquilo que as cartas de Paulo têm, que é a questão da salvação pela graça mediante a fé. Por isso, a carta de Tiago, quando a gente considera a questão da justificação pela fé, ela é uma carta menos cristocêntrica, ela é uma carta mais focada na questão das obras. É como a gente pensar, quando a gente lê a Bíblia, a questão dos textos que têm genealogias.
Quer dizer que esses textos são menos inspirados ou que eles não são canônicos? Não, mas eles não são os textos mais importantes. É claro que as genealogias na Bíblia têm a sua importância, mas você está lá lendo Gênesis capítulo 5, aí tem aquelas genealogias longas. É claro que esse texto é menos cristocêntrico do que um texto que narra a morte de Cristo. É claro que esse texto tem alguma coisa cristocêntrica, porque depois vai virar a genealogia de Jesus. Mas esses textos têm um foco menor do que outros textos. Né? Quando a gente lê a Bíblia, tem textos que tratam de doutrinas mais profundas e outros textos que tratam de questões menos relevantes. E é isso que Lutero acreditava. Ele acreditava que a carta de Tiago ela tratava de um tema menos relevante. Não quer dizer que não era um texto inspirado. Por isso ele vai chamá-la de uma carta de palha, ou de uma carta menos cristocêntrica, ou de uma carta que não está focando num assunto tão importante. Mas ele não negava que ela fosse, como as genealogias ou como os salmos imprecatórios, inspirada e canônica. Terceiro mito. Alguns afirmam que Lutero ensinava a consubstanciação na Eucaristia. Uma coisa que os protestantes foram unânimes foi de rejeitar a doutrina católica romana da transubstanciação, porque acreditavam ser ela uma doutrina muito mais aristotélica ou baseada na metafísica aristotélica do que algo que poderia ser derivada da teologia sagrada. De acordo com a doutrina da transubstanciação, no contexto da Eucaristia, o pão o pão e o vinho se tornam realmente corpo e sangue de Cristo, tanto no seu aspecto humano quanto no seu aspecto divino. Corpo, sangue e divindade. Corpo, alma e divindade. A transubstanciação é a doutrina segundo a qual a substância muda, embora os acidentes permaneçam o mesmo. Isso não é observado em nenhum outro aspecto da realidade. Que é? Que é a substância mudar, mas os acidentes permanecerem os mesmos? Quer dizer que na Eucaristia o pão tem cheiro de pão, tem gosto de pão, tem textura de pão, mas não é pão, mas sim Cristo. Quer dizer que o vinho tem cheiro de vinho, tem gosto de vinho, tem textura de vinho, tem liquidez de vinho, mas não é vinho. É o sangue verdadeiro de Cristo. Lutero acreditava que essa era uma forma muito ruim de entender a Eucaristia, porque a Eucaristia era um mistério que não deveria ser interpretada à luz de categorias como substância e acidente herdadas do aristotelismo. O que o Lutero era contra era a aristotelização da interpretação de um mistério sagrado. Lutero não rejeitava Aristóteles em si, Lutero não rejeitava a explicação da razão da metafísica em si, mas ele acreditava que nos mistérios dos dogmas da fé não se poderia submeter a explicação desses mistérios profundos à lógica de Aristóteles, à razão aristotélica, à metafísica aristotélica. Então o que Lutero dizia? De fato, o pão é realmente o corpo de Cristo. De fato, o vinho é realmente o sangue de Cristo. Mas eu prefiro não explicar como isso se dá, porque isso é um mistério da fé. Isso não é algo para ser explicado à luz das categorias da lógica aristotélica. Então Lutero dizia: sim, eu concordo, o pão não é só um símbolo, o pão não é só um sinal, o pão é realmente o corpo de Cristo. Sim, eu concordo, o vinho não é só um símbolo, não é só um sinal, o vinho é realmente o sangue de Cristo. No entanto, ao invés de tentar explicar como isso é possível à luz de uma formulação aristotélica, eu prefiro manter a ideia de que isso é um grande mistério, um grande milagre. Então, Lutero não poderia propor a consubstanciação como explicação, porque ele achava que era um mistério, não era para explicar com transubstanciação nem com consubstanciação. O que seria a consubstanciação, né? É a ideia de que o corpo e o sangue de Cristo estão presentes no pão e no vinho de uma maneira tal que o pão continua sendo pão, o vinho continua sendo vinho, mas o corpo de Cristo está ali realmente e o sangue de Cristo está ali realmente, com a expressão de sob, em, embaixo e do lado do pão. Em que sentido? Né? Pense uma esponja, né? Se eu encho uma esponja de água, a água está na esponja, está em cima da esponja, está dentro da esponja, está embaixo da esponja, está em volta da esponja, mas a água não é a esponja, nem a esponja é a água. Isso que seria mais ou menos a consubstanciação, né? Estaria interpenetrado.
Claro que Lutero não proporia uma explicação assim, porque ele era contra qualquer maneira de racionalizar ou explicar o mistério da Eucaristia. Vamos para um quarto mito sobre Lutero. Muitas pessoas acreditam que Lutero removeu os livros deuterocanônicos da Bíblia, como o livro de Macabeus, Eclesiástico, Sabedoria, e que, portanto, as pessoas não puderam ler esses livros mais porque eles foram removidos da Bíblia. Nossas Bíblias protestantes hoje, muitas das vezes, não têm esses livros, mas a Bíblia de Lutero não era assim. A Bíblia de Lutero tinha esses livros. É claro, Lutero acreditava que eles não eram canônicos ou inspirados, mas ele acreditava que os livros deuterocanônicos eram válidos, tinham uma importância fundamental para a fé, para a devoção e para o estudo histórico da Bíblia. Então, Lutero não é que ele removeu os livros deuterocanônicos. Na Bíblia do Lutero tinha os livros deuterocanônicos. E a leitura desses livros era recomendada, fortemente recomendada. O que Lutero acreditava é que esses livros não tinham o mesmo grau de autoridade do que os 66 livros que hoje compõem a Bíblia protestante. Quinta. E aí é que é importante dizer uma coisa: essa coisa se esses livros eram canônicos ou não era uma questão controversa há um bom tempo, não é? Não tinha nada assim, uma regra absoluta dizendo que esses livros eram canônicos na época de Lutero. Então, Lutero tinha algumas razões históricas para achar que esses livros tinham menor grau de autoridade do que os livros que a Igreja Católica reconhece como que hoje a gente chama de livros apócrifos, né, na perspectiva protestante. Vamos para um último mito, né, sobre Lutero. Existe um mito de que Lutero negava o livre-arbítrio. Quando eu era calvinista, né, eu li um livro chamado Nascido Escravo. E esse livro, ele narra a ideia que parece muito calvinista, né? Aquela ideia de que o livre-arbítrio não existe, de que o homem é escravo do pecado, de que ele não tem liberdade de escolha. Mas eu gostaria de avisar para vocês que esse livro não é de Lutero. Lutero, de fato, escreveu um livro com o mesmo título, mas alguém, um calvinista, foi lá e fez um resumo do livro e distorceu o que o livro falava, deu a entender que Lutero era contra o livre-arbítrio e ensinava a predestinação calvinista, e hoje circula aí em certas editoras esse livro chamado Nascido Escravo e está lá como se fosse de Lutero. Esse livro não é de Lutero, Lutero não negava o livre-arbítrio. Assim como no mistério da Eucaristia, Lutero dizia que a predestinação é verdadeira e que o livre-arbítrio é verdadeiro, e que é um mistério como as duas coisas se conciliam, mas Lutero jamais defendeu a mesma predestinação que Calvino ou o livre-arbítrio que Calvino defendia. Lutero era um agostiniano. E como Agostinho, como Tomás de Aquino, como Duns Scoto, como os dominicanos, ele acreditava em predestinação e livre-arbítrio ao mesmo tempo. Pronto. Agora vamos para uma segunda parte do vídeo, que é falar sobre as teses principais do protestantismo. Então vamos para a segunda parte agora, estudar as teses principais do protestantismo. Isso vai ser muito importante. Existe um mito de que o protestantismo é uma bagunça, é uma Babel religiosa, que tem 34 mil denominações protestantes, que Lutero criou uma confusão. Isso é mentira, porque os protestantes têm uma unidade doutrinária. Isso é muito importante. Embora existam muitas denominações, há um só grupo de doutrinas nos quais todos os protestantes históricos concordam. É como as ordens na Igreja Católica. Na Igreja Católica tem a ordem dominicana, na Igreja Católica tem a ordem jesuíta, e nem por isso as pessoas viram e falam: a Igreja Católica tem, sei lá, 34 mil ordens. Isso mostra que eles não concordam em nada e cada um interpreta o que quiser. Mentira, isso não é o protestantismo. O protestantismo, embora haja muitas denominações, há uma unidade doutrinária entre os grupos protestantes históricos. Por isso que mesmo que haja pessoas de diferentes igrejas, elas se tratam como irmãos, porque acreditam ter a mesma fé, um só batismo, uma só fé, uma só doutrina. E quais são as teses principais do protestantismo histórico? E aqui vai ser importante para a gente diferenciar protestantismo histórico de protestantismo no sentido lato ou quando a gente fala de evangélico. Quando eu estiver falando de protestantismo histórico, eu estou falando do protestantismo herdeiro da reforma protestante e que concorda com as teses que eu vou dizer aqui. Enquanto o protestantismo em sentido lato vai incluir todas as igrejas evangélicas. Nem toda igreja evangélica é protestante histórica. Mas eu vou ler aqui para vocês saberem quais são as teses dos protestantes históricos. A primeira tese dos protestantes históricos, eu vou ler todas as teses e depois comentá-las brevemente. São 7 teses principais. Primeira tese: pelo menos os 4 primeiros concílios ecumênicos da Igreja devem ser reconhecidos como regra de fé. Segunda tese:
O credo apostólico deve ser confessado por todos os cristãos. Terceira tese: a interpretação da Bíblia deve ser feita à luz da tradição da Igreja. Ninguém pode fazer dela uma interpretação particular. Quarto, a Bíblia é o único juiz final e infalível de toda a contenda teológica. Quinto, há pelo menos 2 sacramentos, sendo eles o batismo e a Eucaristia. Sexto, a salvação é somente pela graça mediante a fé. E sétimo, o papado e o magistério da Igreja Católica se desviaram da Bíblia e da verdadeira tradição da Igreja. Comentar brevemente cada um. Os protestantes, eles são ecumênicos no sentido de que eles aceitam o que foi definido nos 4 primeiros concílios ecumênicos da igreja. Aqui eu estou pensando no concílio de Nicéia, no concílio de Constantinopla, estou pensando no concílio de Éfeso, no concílio de Calcedônia. Concílios ecumênicos são aqueles primeiros concílios em que todos os bispos da igreja se reuniram. Os protestantes, como eu já havia comentado lá com Lutero, eles acreditam que depois da queda do Império Romano, como profetizava segundo Tessalonicenses capítulo 2, o bispo de Roma entraria num caminho de apostasia, que culminaria na necessidade de reforma lá para o século XVI. Reforma que não foi aceita pela igreja e que levou ao surgimento do protestantismo. Isso significa que qualquer coisa que aconteceu antes da queda do Império Romano são movimentos legítimos da igreja cristã. Ali os protestantes acreditam que está a verdadeira igreja católica, porque os protestantes são católicos, né? Eles só não são romanistas. Então, os concílios que aconteceram nesse período, eles são concílios autênticos, que refletem a fé universal. É por isso que são chamados de concílios ecumênicos, porque representam a fé cristã universal. Cátalos, isso que é fé católica. A fé católica é aquela fé que foi expressa nos 4 primeiros concílios ecumênicos. E os protestantes são católicos, porque eles aceitam a fé católica, a fé ortodoxa, definida nos 4 primeiros concílios ecumênicos. Tem protestantes que aceitam até o 7º concílio ecumênico, mas a maioria dos protestantes, ou todos os protestantes, melhor dizendo, todos os protestantes históricos, aceitam pelo menos os 4 primeiros concílios ecumênicos. Em especial, melhor dizendo, não necessariamente todos os cânones, mas as doutrinas ou os dogmas que foram definidos nesses concílios. Quais foram os dogmas? A doutrina da Trindade, que há um só Deus, eternamente subsistente em 3 pessoas distintas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Pai que eternamente gerou o Filho que foi gerado pelo Pai, e o Espírito Santo que procede do Pai e do Filho. Os protestantes históricos também acreditam no que foi definido no Concílio de Calcedônia, no Concílio de Éfeso, que é a doutrina da união hipostática de Cristo. Eles acreditam que Cristo é uma só pessoa, na qual estão unidas a natureza humana e divina de forma inseparável, mas permanecendo distintas, de modo que Cristo é plenamente homem e plenamente Deus, 2 naturezas, uma só pessoa. Isso todos os protestantes ensinam, isso é doutrina católica, isso é doutrina universal no protestantismo histórico. Então, portanto, essa história de que não existe unidade doutrinária no protestantismo é balela. Os protestantes concordam com essas doutrinas ecumênicas. Segunda coisa, todo protestante histórico confessa o credo apostólico. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. Tudo aquilo que está lá no credo apostólico é crido e confessado por todos os protestantes. Né? Não se preocupe quando você lê Igreja Católica, porque os protestantes são católicos. Isso é muito importante, quero que vocês não esqueçam disso. Os protestantes são católicos. Os protestantes acreditam numa igreja católica, numa igreja que é universal, numa igreja que é única, numa igreja que só tem uma fé. Porque para os protestantes, igreja, embora eles usem o termo igreja, na verdade, os protestantes acreditam que só tem uma igreja. Qual que é a igreja verdadeira? A igreja que confessa o credo apostólico. E não só a igreja invisível, viu? Porque tem muita gente que cria essa caricatura de que os protestantes acreditam
que a igreja é católica, universal, só no sentido da igreja invisível. Não, a igreja visível também. Só que para eles a igreja visível não é só uma denominação. A igreja visível é composta por todas as comunidades eclesiásticas que confessam a fé católica. Então a igreja presbiteriana é parte da mesma igreja católica que a igreja luterana, que a igreja anglicana. Elas são a mesma igreja, só que com denominações diferentes. Assim como existe uma só igreja católica, com ordens, né? Ou só uma igreja romana, com ordens diferentes, como as dominicanas e tudo mais. É claro que no caso do protestantismo, não existe uma instituição centralizada. Mas isso não significa que eles não se vejam como parte da mesma igreja, inclusive na sua manifestação visível por meio das comunidades e denominações. Então, na verdade, hoje é porque a gente usa o termo errado. Na verdade, a gente deveria chamar de denominação e não de igreja. Tem a denominação presbiteriana, tem a denominação luterana, tem a denominação anglicana, mas a igreja protestante é uma só. Agora, e ela é uma só porque ela está unida no credo apostólico. Terceiro, né? De acordo com o protestantismo, a interpretação da Bíblia não é livre, mas deve ser feita à luz da tradição da igreja. Ninguém pode fazer dela uma interpretação particular. Eu acho que isso já ficou bem claro que é balela de que os protestantes não acreditam na tradição. Né? Os protestantes são contra a interpretação subjetiva da Bíblia, isso é importante dizer. Os protestantes são contra a interpretação particular da Bíblia. Se você individualmente chegou numa interpretação da Bíblia que contradiz os dogmas definidos nos concílios ecumênicos, a sua interpretação está errada. Porque não é você que tem autoridade para interpretar a Bíblia, e o Espírito Santo ele não ilumina só você. Quando Cristo prometeu que o Espírito Santo iluminaria os cristãos para interpretar a Bíblia, ele não diz assim: só o apóstolo Pedro vai receber a iluminação, só o Joãozinho vai receber a iluminação. Não, é toda a comunidade dos cristãos vão ser iluminados para interpretar a Bíblia. Então, se o Espírito Santo ilumina a comunidade de todos os cristãos para interpretar a Bíblia, eles não podem chegar a interpretações diferentes em matérias de doutrinas essenciais. Se você chegou numa interpretação que contradiz a interpretação universal histórica da igreja, então a sua interpretação está errada. Já dizia um teólogo calvinista agostiniano chamado Charles Hodge, de que nós devemos crer naquilo que é crido em todo tempo e lugar, que é universal, que todos os cristãos confessaram em todo tempo e lugar, não é a sua interpretação particular. Quarto, de acordo com o protestantismo, a Bíblia é o único juiz final e infalível de toda contenda teológica. É aqui que entra o princípio sola scriptura, que é muito mal interpretado. Sola scriptura não é nuda scriptura. A nuda escritura é a ideia de que a Bíblia é a única regra de fé em prática e que qualquer outro credo, confissão e tradição não deve ser usado como orientação para interpretar a Bíblia. Os protestantes não ensinam isso. O que os protestantes ensinam é sola escritura. Se você pegar a confissão de fé de Westminster, que é uma confissão reformada calvinista, lá diz assim que sola escritura significa que a Bíblia é o único juiz infalível e final. Isso é muito importante. Só a Bíblia é infalível e é o juiz final. Quer dizer que depois que você analisou a tradição, que você comparou a opinião dos doutores da igreja, ainda há uma discordância teológica, então a decisão final deve caber à análise do texto bíblico. Isso também significa que a tradição pode errar, que Tomás de Aquino pode errar, que Santo Agostinho pode ter cometido algum erro, mas a Bíblia não erra. Tudo que a Bíblia ensina em doutrina de fé e salvação é infalível. E só a Bíblia tem esse caráter de autoridade máxima. Não quer dizer que a Bíblia é a única regra de fé e prática, que os credos não são regra, que as confissões não são regra, porque como a Bíblia deve ser interpretada à luz da tradição histórica da igreja e no contexto da comunidade da fé, os credos, as confissões elaboradas são regras de fé. Só que os protestantes, eles fazem uma distinção entre dois tipos de regras. Existe o que nós chamamos de regra norma normans, existe o que nós chamamos de regras norma normata. Muito importante, grave isso. Diferença entre regra de fé norma normans e regra de fé norma normata. O que é uma regra de fé norma normans? É uma regra que normatiza todas as demais regras. Isso é o que a Bíblia é para o protestante.
Existe o que nós chamamos de regra norma normata. São aquelas regras que surgem como expressões da interpretação da Bíblia. Essas regras podem ser falíveis. No entanto, elas devem governar ou orientar a interpretação da Bíblia. Como os protestantes acreditam que o Espírito Santo ilumina todos os cristãos para interpretar a Bíblia, então é fundamental que os cristãos se reúnam para elaborar confissões e credos que sistematizem as doutrinas que eles extraem da Bíblia, para que eu, Sankey, por exemplo, lendo a Bíblia hoje, possa olhar lá no credo apostólico e falar assim, nossa, a interpretação que a comunidade dos cristãos adota em conjunto e que deve iluminar a minha interpretação hoje é essa. Então eu devo valorizar essa interpretação coletiva porque o Espírito Santo não ilumina só a mim, ele ilumina a comunidade dos cristãos. Então essas confissões e credos que foram elaboradas como o credo niceno, o credo niceno-constantinopolitano, o credo apostólico, as confissões reformadas, como a confissão de Westminster, a confissão batista de Londres, a confissão de... todas as confissões, os credos, os próprios credos e catecismo da reforma, tudo isso deve orientar a interpretação bíblica e surge a partir da tentativa de sistematizar os ensinos da Bíblia. Essas regras nós chamamos de regras norma normata. Então, para os protestantes, a Bíblia não é a única regra de fé em prática, porque os credos também são regra de fé. Quando vocês lerem a expressão que a Bíblia é a única regra de fé e prática em alguns textos protestantes, na verdade, a expressão regra de fé e prática se refere só ao sentido norma normans. A Bíblia é a única regra de fé em prática final, máxima e infalível. E isso que é o princípio do sola scriptura. Sola scriptura é a ideia de que a Bíblia sagrada é a única regra de fé e prática norma normans, que toda a matéria doutrinal necessária está na Bíblia. Mas é preciso os credos, as confissões, os doutores da igreja para sistematizar os ensinos bíblicos e dar forma a eles. Então, sola escritura não rejeita a tradição, nem confissão, nem nada disso. Sexto, quinto, melhor dizendo, todo protestante acredita que existe pelo menos 2 sacramentos, o batismo e a Eucaristia. O que há divergências é como interpretar a natureza desses sacramentos. Então, por exemplo, os calvinistas em geral acreditam que o batismo e a Eucaristia são canais de graça, né, que não são só símbolos, mas são canais de graça. Já os zwinglianos acreditam que eles são apenas símbolos. Outros acreditam, como Calvino acreditava, que há uma certa emanação do corpo de Cristo a partir do céu na Eucaristia. Outros acreditam que se deve batizar só crianças, outros acreditam que não se deve batizar crianças, enquanto outros defendem o batismo infantil. Por isso que há diferentes denominações. As diferentes denominações protestantes, elas discordam em doutrinas secundárias, que dizem respeito a práticas litúrgicas, a interpretação de certos textos específicos, se os dons espirituais ainda existem ou não, se ainda existe profecia ou se as profecias cessaram, se crianças devem ser batizadas ou não. Por isso não existe uma Babel de um monte de doutrina protestante. Na verdade, eles discordam só apenas em doutrinas secundárias, mas eles adotam as mesmas doutrinas cardeais. Todo protestante acredita que pelo menos o batismo e a Eucaristia são sacramentos, ou são ordenanças do Senhor Jesus. Claro, algumas igrejas protestantes podem adotar mais do que esses 2 sacramentos, mas pelo menos os 2. Sexto, toda a igreja protestante acredita que a salvação é somente pela graça mediante a fé, sola fide, sola gratia, né, sola deo gloria. Então a salvação não é pelas obras. As obras são importantes, mas elas não são meio de salvação, né? A salvação é pela graça. E aqui, claro, vai ter as diferenças de interpretações entre arminianos, calvinistas, né, mas todos concordam com esse núcleo. E sétimo, né, que é muito importante, que o papado e o magistério da Igreja Católica se desviaram da Bíblia e da verdadeira tradição da Igreja. Os primeiros protestantes reformadores, eles acreditavam inclusive que o papado era a manifestação do anticristo. Nem todo protestante acredita nisso, mas todo protestante acredita que em algum grau o magistério da Igreja Católica e o papado se afastaram da fé verdadeira. Não significa necessariamente que a Igreja Católica não seja cristã.
Muitos protestantes acreditam que a Igreja Católica também faz parte da Igreja Cristã e que eles são uma igreja autêntica e verdadeira. Outros já são mais críticos e veem a Igreja Católica como uma igreja apóstata. Isso é uma questão que varia, mas todos concordam que, em algum grau, a Igreja Católica Apostólica Romana se afastou dos pilares da fé cristã apostólica, da tradição da Igreja, ou seja, da verdadeira tradição da Igreja. Então, essas são as 7 teses principais do protestantismo. Agora eu vou fazer uma pequena parte final, só para mais curiosidade, né? Muitas pessoas ficam perdidas, quais que são as correntes protestantes que existem e tudo mais, e eu vou esclarecer para vocês, né? Existem 3 movimentos que são partes, assim, do movimento histórico do protestantismo, que é a Igreja Anglicana, na sua versão reformada, protestante, né? Porque a Igreja Anglicana, ela é toda uma tradição milenar de tradição inglesa, de cristianismo. Foi por uma questão política, né, que o rei Henrique rompeu com a Igreja Católica, e aí a Igreja Anglicana se tornou mais autônoma. Mas a Igreja Anglicana, a tradição anglicana, ela não é por causa do rei Henrique VIII, não tem nada a ver com isso. Ela já existia uma tradição inglesa de cristianismo. O que aconteceu é que essa tradição se tornou mais autônoma por razões políticas, mas ela também, né, tem um movimento próprio, doutrinário próprio, e que hoje, né, em geral, as igrejas anglicanas seguem esses pontos do protestantismo histórico que eu falei. Outro movimento fundamental da reforma é o luteranismo. Já comentei aqui alguns mitos sobre Lutero, muito importante. E um terceiro movimento muito importante é o calvinismo, também às vezes chamado de movimento reformado, que também segue esses 7 princípios, mas acrescenta alguns outros pontos próprios da tradição calvinista. Esses são os 3 grandes movimentos, né? Os calvinistas deram origem aos puritanos, aos presbiterianos, isso é importante, né? Então, a igreja presbiteriana, por exemplo, é talvez a mais forte igreja calvinista que a gente tem. A gente tem hoje ainda a igreja luterana e a gente tem também as igrejas anglicanas. Além desses movimentos, tem alguns outros movimentos que eles não derivam diretamente do protestantismo histórico, então vai variar. Às vezes, algumas partes desses movimentos são protestantes históricos, adotam as 7 teses, enquanto outras não. Esse é o caso, por exemplo, dos batistas, né? As igrejas batistas, tem igrejas batistas que são protestantes e tem igrejas batistas que não são protestantes no sentido histórico. O mesmo acontece com o movimento metodista, né? Que é um movimento que em algum aspecto se assemelha aos batistas, e que vem da tradição do John Wesley, do wesleyanismo, que é uma tradição também de raiz inglesa. Nós vamos ter, além desses movimentos que a gente vai chamar de evangélicos, que algumas igrejas são protestantes, outras não, dependendo da ligação com as raízes protestantes. Então, existem batistas que são protestantes, batistas que não são. Entre os batistas, principalmente, vão surgir os pentecostais, que são aqueles que acreditam na doutrina do batismo no Espírito Santo como um fenômeno distinto da conversão. É o caso da Assembleia de Deus, da Congregação Cristã no Brasil, da Igreja do Evangelho Quadrangular. E da mesma maneira vai variar. Algumas dessas igrejas são protestantes no sentido históricas, outras não. A Assembleia de Deus no Brasil provavelmente contaria como igreja protestante no sentido histórico, especialmente a partir da elaboração da sua declaração de fé, que no final inclui a subscrição aos chamados credos ecumênicos. Além da Assembleia de Deus, da Igreja do Evangelho Quadrangular, da Congregação Cristã no Brasil, que são os grandes movimentos pentecostais que a gente tem outras igrejas pentecostais, temos igrejas históricas que foram influenciadas pelo pentecostalismo também. Então, essas são as igrejas pentecostais, eles acreditam no batismo no Espírito Santo como uma experiência distinta da conversão. Depois nós vamos ter os chamados movimentos neopentecostais, eles já na sua maioria não são protestantes no sentido histórico. É o caso da Igreja Universal do Reino de Deus, da Igreja Mundial. Essas igrejas, né, em geral, elas não são protestantes, elas são um movimento à parte, muito mais baseado ali na teologia da prosperidade, nessas coisas assim. É o caso da Igreja Internacional da Graça de Deus. Em geral, essas igrejas não são protestantes. Temos também um movimento recente, que é chamado de movimento worship, que é aquele movimento de igrejas mais jovens, como a Igreja Bola de Neve. Como é um movimento muito variado, também é difícil saber quais igrejas são protestantes ou não, vai depender do quanto elas seguem os pontos que eu falei.
Além disso, nós temos os chamados movimentos para-evangélicos. Os movimentos para-evangélicos são igrejas, em geral, né, não são todas, mas em geral elas são de cunho restauracionista. Eu disse para vocês que os protestantes não abandonaram a tradição da igreja e eles acreditavam estar em continuidade com a tradição patrística, com a tradição dos doutores da igreja. No entanto, a partir ali do século XIX, surgiu, principalmente nos Estados Unidos, alguns movimentos que disseram que a tradição da igreja também estava corrompida. E que era preciso restaurar a igreja apostólica ou a igreja antes do início do segundo século. Esses movimentos, em especial, são três: são as Testemunhas de Jeová, os Adventistas do Sétimo Dia e os Mormons. Eles não são protestantes no sentido histórico, eles são restauracionistas, eles não aceitam as 7 teses que eu coloquei aqui, e, portanto, eles não são protestantes. Né? A Igreja Adventista do Sétimo Dia é a mais próxima do protestantismo histórico, mas ela não é uma igreja protestante, mas sim uma igreja restauracionista. Né? Não confunda protestantismo com restauracionismo. Protestantismo se vê como continuidade da tradição. Restauracionismo se vê rompendo a tradição e voltando a uma suposta igreja que precisa ser restaurada no fim dos tempos. Uma igreja remanescente, algo assim. Então, é importante vocês não confundirem evangélico com protestante. Evangélico é um grupo maior, né? Nem todos, por exemplo, existem batistas não protestantes, mas eles são evangélicos. Existem batistas protestantes também, vai depender das teses, como eu coloquei. Espero que isso tenha esclarecido para vocês mais sobre o movimento protestante, desfeito alguns mitos em torno do protestantismo. Deixa aí o seu like no vídeo, compartilhe o vídeo com quem possa se interessar. Na descrição do vídeo você tem a minha chave Pix, caso deseje fazer uma doação de qualquer valor em agradecimento por este vídeo. Lembrando, eu não sou protestante, mas eu queria ouvir de você o que você acha do vídeo, quais são as teses protestantes que você concorda ou que você discorda, quais mitos você tinha sobre o protestantismo que esse vídeo ajudou a desconstruir. E até mais.